Eu sou o Ruben Martins, do Jornal Público. Este é o P24. Hoje, chega neste sábado ao fim a era Pinto da Costa à frente do Futebol Clube do Porto? Viva! É uma pergunta, quem sabe, para $1 milhão. As eleições são assim mesmo, cheias de surpresas. Mas se até agora, depois de 15 mandatos consecutivos e de tantas reeleições que foram como que passeios no parque, Jorge Nuno Pinto da Costa tem concorrência que ameaça o futuro do ainda presidente do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, com projetos distintos de Jorge Nuno Pinto da Costa, há dois candidatos. Um deles é Nuno Lobo, não é a primeira vez que concorre. Há 4 anos tinha conseguido cerca de 5% dos votos, mas desta vez há um peso pesado. Chama-se André Vilas-Boas e foi já técnico dos Dragões. Neste P24, trago para a conversa o jornalista do Público, Miguel Dantas. Olá, Miguel. Olá, Ruben. Miguel, vamos focar-nos nestes dois principais candidatos, Jorge Nuno Pinto da Costa e André Vilas-Boas. Quão diferentes são as propostas de Pinto da Costa e de André Vilas-Boas para o futuro do Futebol Clube do Porto, e o que é que as diferencia, estas propostas, ao certo? Dada a situação financeira do Futebol Clube do Porto, as linhas mestres traçadas para o clube por ambas as candidaturas parecem relativamente semelhantes, com as duas a defender a contenção de custos, uma otimização de ativos, uma internacionalização da marca, uma necessidade de tornar o Futebol Clube do Porto maior, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Portanto, as duas candidaturas defendem essa visão, que é obrigatória para um clube que nas últimas contas apresentou mais de 500 milhões de euros de passivo, mas tem estratégias diferentes para obter essa contenção de custos e também uma maior capacidade de atrair e gerar receitas. Do ponto de vista das grandes diferenças, eu diria que uma delas é sem dúvida o relacionamento que o clube poderá ter com os grupos organizados de adeptos. André Vilas-Boas já disse que ia rever protocolos, portanto iria colocar os membros dos grupos organizados de adeptos das duas claques Futebol Clube do Porto, Super Dragões e Coletivo 95, em pé de igualdade perante os restantes associados de Futebol Clube do Porto e até adeptos e simpatizantes, ou seja, os benefícios a nível de bilhetes, a nível de deslocações, vão ter de ser muito bem pensados e vão ter de ser organizados de forma a que não existam disparidades de tratamento entre esses membros de adeptos organizados e os restantes sócios. Por último, o André Vilas-Boas tem também aqui um grande ênfase na vertente da transparência, a que Pinto da Costa, curiosamente, respondeu no seu programa eleitoral, a propor um modelo de gestão ético e a informar os associados azuis e brancos sobre os negócios, sobre as demonstrações financeiras, portanto, tudo que é receitas, despesas, dívidas, investimentos, vão ser melhor comunicadas com os adeptos, porque percebe que efetivamente há uma grande massa de associados que estão descontentes com a gestão do clube e que apoiam André Vilas-Boas justamente por isso e que exigem mais respostas para também perceber de que forma é que o Futebol Clube do Porto chegou a esta situação financeira negativa. Nós nos últimos dias vimos Pinto da Costa a tomar decisões que vão muito para além deste mandato. Por exemplo, o mais evidente foi a renovação do contrato com o técnico da equipa principal, Sérgio Conceição, que agora fica com o contrato até 2028. A minha pergunta é se isto é sinal de algum medo de perder a eleição ou pelo contrário, é um sinal aos sócios de Pinto da Costa de que não tem dúvidas de que vai ganhar.
Essa é uma pergunta que deve ser feita, em primeiro lugar, a Jorge Nuno Pinto da Costa. André Vilas-Boas sempre tratou, ao longo desta campanha eleitoral, o tema Sérgio Conceição com muitas pinças e disse sempre que respeitava o facto de o treinador se ter mantido à parte da campanha eleitoral. A verdade é que não só a renovação de Sérgio Conceição, mas também de Pepe e de Francisco Conceição foram anunciadas a poucos dias do ato eleitoral deste sábado. E André Vilas-Boas diz que toda esta sessão de anúncios muito recente parecia um ato de desespero da candidatura adversária. O que nós sabemos é que, e também André Vilas-Boas falou um bocadinho sobre isto, foram realizadas algumas sondagens por parte da lista B, e os dados recolhidos por essa candidatura pareciam mostrar que André Vilas-Boas tinha de certa forma um favoritismo nos dados recolhidos. Ainda assim, muita coisa pode mudar ainda. Há vários milhares de sócios do Futebol Clube do Porto que ainda não regularizaram as cotas e que podem fazê-lo até ao ato eleitoral e, portanto, ainda é muito cedo para se dizer se há um favorito ou não, se as eleições podem pender para um lado ou para outro. Há muitas incógnitas ainda e não há propriamente uma grande sondagem como existe nos atos eleitorais para o Primeiro-Ministro, para o Presidente da República, nas eleições do Governo, que nos permita apurar efetivamente qual o sentido de voto dos sócios portistas. Mas não temos mesmo nenhuma indicação sobre qual a candidatura que chega com mais apoio a estas eleições, Miguel? Essa também não é uma pergunta muito fácil de responder porque, como bem sabemos, as redes sociais não são um medidor fidedigno do apoio que um candidato tem ou da vantagem que um candidato poderá eventualmente levar sobre o outro. Jorge Nuno Pinto da Costa e André Vilas-Boas, nos eventos que realizaram durante a campanha eleitoral, conseguiram agregar milhares de sócios e de certeza que têm duas fações de apoio muito forte e é evidente quando se vai a um evento de André Vilas-Boas, por exemplo, vemos muitas pessoas jovens. Nos eventos de Jorge Nuno Pinto da Costa vemos pessoas que provavelmente conheceram o Futebol Clube do Porto antes do presidente, portanto sabem perfeitamente o trabalho, têm uma noção completa, apesar de todos, na generalidade dos sócios, saberem, viveram, experienciaram anos e anos a fio em que o Futebol Clube do Porto não conseguiu títulos e, portanto, assistiram à construção de um Futebol Clube do Porto internacional sob o domínio de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas André Vilas-Boas é um candidato de peso e provou isso mesmo esta quarta-feira no Superboc Arena, juntando milhares de adeptos e simpatizantes e também, de certeza, uma grande percentagem desses adeptos são sócios que vão votar agora no dia 27 de Abril. Portanto, é difícil perceber exatamente se um candidato leva vantagem em relação a outro, e eu acho que, de certeza, que há muitos sócios que não se manifestaram nesta campanha eleitoral, não foram a eventos ou não são particularmente ativos nas redes sociais e que vão votar neste sábado. Espera-se que sejam as eleições mais concorridas da história do clube e, portanto, é muito difícil prever qual é que será o resultado. Cá estarás para acompanhar neste sábado as eleições do Futebol Clube do Porto, que pela primeira vez em muitos anos tem um desfecho verdadeiramente imprevisível. Entretanto, ontem foi 25 de Abril, celebraram-se os 50 anos de democracia e tivemos, para além da edição especial, cujos trabalhos ainda estão disponíveis em público.pt e vão ficar para a eternidade, obviamente, tivemos também reportagem na rua, que está disponível na edição impressa, e também, obviamente, no online, onde pode ver também as fotografias deste dia de celebração de Abril, com uma mobilização como há muito não se via. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo Miguel Dantas. Tenham um bom fim de semana e até segunda.
O público fica no ouvido.